Oi, pessoal, tudo bem? Dentre os tipos de tecidos conjuntivos que nós temos um que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Ele é um tecido conjuntivo porque ele é formado por mais de um tipo de célula que forma esse tipo de tecido. As células nesse tecido elas estão soltas, né? Elas ficam dissolvidas no plasma, que nós chamamos de plasma sanguíneo. Então acompanhem comigo aí juntamente na apostila. O tecido sanguíneo, ele tem a origem num tecido que nós chamamos de hematopoético. Ele é um tecido especializado, constituído por células e fragmentos de células que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue, eles ficam aí na matriz extracelular, ou seja, fora da célula, que a gente chama de plasma sanguíneo. E ele vai correr aí dentro de vênulas, de capilares sanguíneos e artérias. O plasma sanguíneo ele é formado por água e por substâncias, tanto inorgânicas quanto orgânicas. Agora, dentro das células que nós chamamos, né, desse tecido, a gente tem a produção da célula do sangue dentro da medula óssea vermelha, né, a partir das células tronco. Então, as células tronco, elas podem formar dois tipos de linhagem distintas, que é a linhagem que a gente chama mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide, olha aqui, ó, células tronco pluripotentes que elas podem se formar em célula mieloide ou célula linfóide. A célula mieloide, ela pode originar o eritroblasto, que é nossas hemácias, pode originar neutrófilos, acidófilos, basófilos e monócitos, que também são células de defesa para o nosso tecido aí na questão de fagocitar agentes invasores, ou pode originar as células linfóides, que são os nossos linfócitos, pode ser o B, pode ser o T, pode ser o NK, ou se transformar aí que a gente chama de plasmócito, que vai ser aí formado através do B, que são os anticorpos. E também tem uma outra célula a partir dessa célula mieloide, que é o megacariócito. Ela que vai formar as plaquetas, que também é um exemplo de elemento figurado sanguíneo. Então, no nosso tecido conjuntivo sanguíneo, a gente tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Todos eles são originados na medula óssea vermelha, dentro dos nossos ossos longos, a partir da pluripotência das células tronco presentes na medula óssea vermelha dos nossos ossos longos. Então vamos falar sobre o plasma sanguíneo. É a parte solúvel do sangue, tem basicamente 90% de água na sua composição. Os compostos orgânicos são a maioria de proteínas, como a albumina, que controla a pressão osmótica, o fibrinogênio, que faz parte da coagulação sanguínea, a imunoglobina, que faz parte da defesa do nosso organismo, e lipoproteínas, que participam do transporte de lipídios. Então, a gente tem essa parte orgânica presente aí no nosso plasma sanguíneo, dissolvido aí nesses 90% de água que compõe o nosso plasma sanguíneo. Agora, na parte sólida, que são os elementos figurados sanguíneos, que são as células do nosso sangue, a gente tem primeiramente os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles também são chamados de hemácias ou eritrócitos. São células que não possuem núcleo, elas são anucleadas e têm a principal função de transportar gases respiratórios para a célula. Os eritroblastos são transformados em eritrócitos quando que o transporte do oxigênio está abaixo do normal. Lá na medula óssea vermelha, nós temos eritroblastos, que são as células que vão ser transformadas em eritrócitos quando a gente está com baixa quantidade de transporte do oxigênio no nosso sangue. Então, essa transformação tem dois tipos de modificação. Primeiro é que tem a degeneração do núcleo, porque o eritroblasto ele tem núcleo, mas a hemácia não tem núcleo. Então, quando ele se transforma em eritrócito, na célula mesmo que vai fazer o transporte de gases, ele não tem núcleo. O que acontece? Por não ter núcleo, essa célula ela dura em média 120 dias. E também modifica o seu formato para aumentar a superfície de adesão a esses gases que vai transportar. Então, são duas transformações importantes das células que vão originar os eritrócitos lá na medula óssea vermelha. E essas células são chamadas de eritroblastos. Pelas hemácias durarem pouco tempo, em torno de 120 dias, depois de passar desse tempo, elas são destruídas por células do nosso sistema que a gente chama monocítico macrofágico. Esse fenômeno de destruição das hemácias, quando elas já passam do seu tempo de vida, ocorre no baço, no fígado e na medula óssea, que a gente chama de hematocarese, ou seja, vai ter a destruição
dessas hemácias e parte dos componentes vai ser digerida, enquanto a globina, que é a outra parte da hemoglobina, vai se degradar gerando o quê? Aminoácidos. E esses aminoácidos que produzem proteínas depois, né, acaba liberando ferro na produção do que a gente chama de bilirrubina. Então a bilirrubina, ela vai se associar à albumina, que é aquela proteína que nós vimos que está lá no plasma sanguíneo, e vai controlar a pressão osmótica aí do sangue, juntamente com essa proteína albumina. Aí a bilirrubina, ela vai formar a bile, que a gente conhece bem, né, aquele líquido amarelo, e no excesso da produção de bilirrubina, a gente sabe que a gente tem alterações no fígado, porque se acumula nas mucosas, a pessoa fica amarelada quando tem o excesso, então, dessa liberação da bilirrubina, que a gente chama de icterícia, principalmente quando a pessoa está com algum problema no fígado, chamado de hepatite. Mas a destruição das hemácias, então, após o seu período de vida, ocorre, então, no baço, no fígado e na medula óssea, processo de destruição dessas células velhas, né, que a gente chama de hematocarese. Algumas substâncias a partir dessa destruição são aproveitadas e outras acabam sendo eliminadas aí através de secreções, como a gente viu do fígado. Se a degradação de hemácias for maior do que a sua produção, ou seja, tem maior destruição de hemácias e menor modificação de eritroblastos em hemácias, então a pessoa vai ter anemia. Então, por quê? Não vai conseguir transportar oxigênio e nutrientes para seus tecidos. Existem alguns principais tipos de anemia. São a ferropriva, a perniciosa, a falciforme, a exfoliativa e a plástica. A ferropriva é quando a pessoa vai ter deficiência de ferro. A perniciosa é a deficiência de vitamina B12 no seu metabolismo. A falciforme é uma hemoglobina que ela é formada diferente por características hereditárias. A exfoliativa, a pessoa vai ter perda de sangue. E a plástica é por alguma doença na medula óssea, então a produção não está sendo coerente com a destruição das hemácias. O segundo tipo de elemento figurado do sangue são os glóbulos brancos, são os nossos leucócitos. Elas são células já com muitos núcleos, diferentemente dos eritrócitos que não têm núcleo, e são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra antígenos, contra substâncias que são estranhas para o organismo humano. Os leucócitos, eles podem ter duas classificações, como granulócitos, que eles vão ter grânulos, ou agranulócitos, que não têm grânulos. Dentre os tipos dos leucócitos que têm grânulos, que a gente chama de granulócitos, tem os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Os neutrófilos, eles fagocitam e eles eliminam antígenos. Os basófilos, eles liberam histamina e heparina, que vão vasodilatar as nossas estruturas de veias, artérias e também anticoagulantes, essas substâncias. E os eosinófilos, que são os tipos de leucócitos que têm grânulos, que vão agir contra vírus e alguns parasitas, alguns vermes. Já os agranulócitos, que não têm grânulos, podem ser monócitos ou linfócitos. Os monócitos, eles vão estar no nosso tecido conjuntivo e eles vão se diferenciar em macrófagos. Esses macrófagos, eles vão perceber a presença de um antígeno e vão englobar, fagocitar esse antígeno. E os linfócitos, que também são tipos de agranulócitos, é um tipo específico de leucócitos, eles vão fazer a defesa contra agentes infecciosos. E dentro dos linfócitos, existem outros tipos de linfócitos, como T4, T8, T citotóxico e o linfócito B. O linfócito T4, ele estimula a produção do anticorpo, então ele vai avisar aí para que um linfócito seja diferenciado em plasmócito, como é o linfócito B, para produzir anticorpo. O linfócito T8, ele inibe a produção de anticorpo, ele é supressor, enquanto o T4 ele é auxiliador. O T citotóxico, também é chamado de killer, ele destrói células, principalmente células cancerígenas. E o linfócito B, como eu falei, ele se diferencia em plasmócito após o T4 auxiliador avisar que é necessária a produção de anticorpos, células de memória para o nosso sistema imunológico. Esses são os tipos de elementos figurados do sangue relacionados à nossa defesa, que são os nossos leucócitos.
Os leucócitos, eles se movimentam por pseudópodes, ou seja, por expansão do seu citoplasma, e por conta dessa capacidade de se movimentar, eles conseguem fagocitar, eles conseguem chegar nos antígenos com maior facilidade. Eles atravessam os vasos sanguíneos por um processo que a gente chama de diapedese, então eles conseguem sair do vaso sanguíneo para chegar no tecido ou no local onde ele deseja. E quando eles chegam nessa substância alvo, eles fagocitam e digerem, né, através de organelas digestivas no interior do citoplasma dessa célula para destruir totalmente esse antígeno. Então eles vão fazer aí, muitas vezes, alguns leucócitos killers, né, eles acabam matando a célula justamente para que ela não se multiplique. Mas também tem quando a célula está contaminada, mas também tem esse englobamento de estruturas quando é necessário, então, matar uma bactéria, algum agente patogênico. Então, olha só o processo de diapedese, quando o leucócito, ele, por pseudópodes, ele consegue adentrar o tecido aí para fagocitar. Então, ele engloba e ele digere através do lisossomo, que é uma organela que tem a função de digestão intracelular. Se a quantidade de leucócitos, bem como lá nos eritrócitos, a gente vê que tem a diferença de quantidade de elementos figurados do sangue, tiver acima do normal, então se tiver muitos leucócitos, a gente chama de leucocitose. O organismo, ele está passando por um processo infeccioso. Quando aumenta o número, então o médico já fica alerta e fala, opa, peraí, tem alguma inflamação, alguma infecção acontecendo para estar com essa quantidade elevada. Agora, se estiver abaixo do normal, nós chamamos de leucopenia. Quando a pessoa está com uma baixa imunológica, ela não está nem com a base ideal, então ela está com pouca quantidade de glóbulos brancos, glóbulos de defesa. E o terceiro tipo de elemento figurado do sangue são as plaquetas. As plaquetas, elas não são células propriamente ditas, elas são fragmentos de uma célula que a gente chama de megacariócito. Essa célula, também presente na medula óssea vermelha, ela deixa fragmentos que vão ser as plaquetas do nosso sistema circulatório aí, do nosso tecido sanguíneo, que tem a responsabilidade da coagulação sanguínea. Então a gente tem as plaquetas auxiliando os processos aí da circulação do nosso sangue nos nossos vasos sanguíneos. Quando a pessoa está deficiente de plaquetas, a gente chama de trombocitopenia, que ela vai ter alguns sangramentos. Então, ela vai ter pouca plaqueta, então ela vai ter pouco estancamento de hemorragias. Então, a pessoa está num quadro de hemorragia. Agora, o excesso de plaquetas também não deixa fazendo com que o sangue circule corretamente, porque formam-se trombos. Ela já impede, né, até o sangue circular devidamente, então formando até a trombose, formam coágulos, né, que impede o sangue de circular da maneira correta e formam-se trombos que, se for na perna, em algumas regiões, já tem até aquele relevo, assim, formando os trombos, os vasinhos, as varizes ou até mesmo a trombose, que é um quadro mais grave. O processo de coagulação, promovido aí pelas plaquetas, vai acontecer na presença de várias proteínas, de várias enzimas, com várias moléculas associadas também. Esse processo que a gente chama de cascata de coagulação. Então, ele acontece por duas vias. Eles podem acontecer por uma ou outra, ou pode acontecer simultaneamente, né, pelas duas ao mesmo tempo. Então, na etapa final dessa cascata de coagulação, nós vamos ter o quê? A formação de uma proteína que a gente chama de fibrina, que forma um arcabouço que impede o escape de sangue. Ou seja, no final desse processo de cascata de coagulação, promovido pelas plaquetas e diversas outras moléculas orgânicas que estão no plasma sanguíneo, nós temos a formação da fibrina, que a gente viu no começo, né, a presença desse fibrinogênio que participa, é uma proteína que vai participar, então, desse processo de impedir que continue um processo hemorrágico. Então, a gente tem um tecido lesionado, as plaquetas vão se aglomerar, formando a tromboplastina. Depois, na presença de íons de cálcio, nós vamos ter também uma vitamina K, formando então no final desse processo esse arcabouço para melhorar esse processo hemorrágico desse tecido lesionado. Então a gente vê a participação das plaquetas no processo de coagulação sanguínea. Para fazer a separação desses elementos sanguíneos, ou seja, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, é feito então uma amostra
sanguínea que vai ser levada ao laboratório através de um equipamento chamado centrífuga, que vai girar muitas rotações por minuto para que haja separação dos elementos figurados sanguíneos. Então a gente tem os mais densos ficando embaixo, os menos densos em cima. Então podemos ver que as hemácias, que tem a maior quantidade, né, na composição do plasma sanguíneo, nós temos aqui 45% mais ou menos das hemácias estão embaixo, depois as plaquetas que ficam intermediário e o plasma sanguíneo, leucócitos, glóbulos brancos mais acima. Então a gente consegue no final desse processo fazer a contagem microscópica e a estimativa de quantos de cada uma dessas células há em cada parte aí então desse tecido histológico desse paciente que está fazendo esse exame que a gente chama de hemograma, tá certo? Qualquer dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo!